Então vamos começar a nossa palestra, o tema Reflexões sobre a Solidão. Como eu estava falando antes, a gente tem esse costume de diferenciar as coisas como sendo boas ou ruins, de categorizá-las, sendo que não damos um olhar mais atencioso a elas e vemos que muitas das vezes o que nos parece ruim, às vezes é bom. E não nos damos a oportunidade de refletir sobre essas coisas aparentemente ruins que acontecem na nossa vida e que podem significar um ponto de progresso na nossa trajetória. E a solidão é bem pertinente nesses dias que estamos passando, porque com o isolamento social, nós somos forçados a, querendo ou não, conviver mais com a nossa própria companhia. E isso causou muito desconforto para alguns que não se permitiam conviver com a sua própria companhia, sempre fugiam, porque dá medo a gente cavar mais fundo e descobrir quem realmente somos. Mas temos que nos permitir, porque só através desse conhecimento profundo de nós mesmos que nós conseguimos realmente nos melhorar. Então, esse isolamento forçado acaba sendo como um convite para essa reflexão profunda, para esse mergulho dentro de nós mesmos, para buscar o autoconhecimento, essa compreensão do que eu sou, qual é a minha essência, né? Nós somos seres gregários, nós temos que viver em sociedade. Mas apesar disso, muitas pessoas estão sempre rodeadas por multidões e ainda assim se sentem sozinhas. Por que será que isso ocorre? Vocês já ouviram muitas pessoas falando: nossa, eu posso estar rodeada de muita gente, mas eu sinto uma profunda solidão. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, toda a fama do mundo, mas eu me sinto sozinho. Quantas pessoas famosas que a gente vê falando isso, né? Pessoas que a gente acha que aparentemente estão felizes, mas dentro de si não se sentem completas. Por que que isso ocorre, né? Então vamos diferenciar primeiro a solidão do isolamento. A questão é que nós muitas vezes associamos solidão a isolamento como se fossem sinônimos. Acabam até sendo, mas há algumas nuances diferentes. A solidão se equipara mais à solitude, a questão de você saber viver bem consigo. É esse convite à autorreflexão, ao crescimento, ao autoconhecimento, que faz com que nós cresçamos. O isolamento, ele não importa se você está acompanhado ou não. Você pode estar com 1000 pessoas perto de você que se dizem seus amigos, mas ainda se sentir sozinho. O isolamento, ele vem dessa questão de falta de vida interior. Quando eu não tenho vida interior, eu acabo me isolando das pessoas e assim me sinto solitário. Diferente dessa solitude que eu não me isolo das pessoas, eu me volto para dentro do meu ser, busco me conhecer e entendendo a mim mesmo, eu consigo entender o próximo. Porque eu vejo no outro aquilo que eu já identifiquei em mim. Então, enquanto essa solidão, essa solitude nos faz esse convite para o crescimento, o isolamento relacionado a essa falta de vida interior nos leva ao encolhimento, a nos retrairmos, a nos sentirmos sozinhos porque não temos nada para dar e só queremos receber. E quando isso acontece, acaba sendo até um fardo para os outros, né? Nós acabamos vampirizando todas as energias do outro e buscando no outro aquilo que não conseguimos nos proporcionar. E não conseguimos nos proporcionar porque nós temos medo de adentrar nessa relação íntima nossa. Então, estar só, se sentir solitário, não é estar sempre sozinho. É estar desacompanhado de si mesmo. É quando você se sente solitário
porque não se entende, não consegue conviver bem com a sua companhia. A partir do momento em que você consegue se entender, ver as suas nuances, as coisas que são suas qualidades, seus defeitos, você tem uma compreensão consigo mesmo e consegue conviver bem consigo. Você pode estar sozinho, mas não se sente só, se sente bem. Platão, ele dizia que a solidão é o ateliê onde o atento artífice de si mesmo trabalha a matéria-prima da vida. Não há arte ou beleza sem ela, sem a solidão. Ou seja, é esse momento em que você, como artífice do seu destino, usa a matéria-prima da vida, que são as suas existências, para trabalhar isso dentro de você, para se melhorar. Então Platão vê isso como uma oportunidade de reflexão, de criação, de crescimento. Por outro lado, a gente vê hoje em dia tantas músicas falando da solidão como algo ruim, né? A primeira que me veio na cabeça é a música Sozinho, de Caetano Veloso. A gente vê que é totalmente o oposto do que Platão falava. Ele dizia, por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Estou me sentindo muito sozinho. Ou seja, essa questão de vampirizar o outro. Você tem esse vazio dentro de si e precisa do outro para preencher isso que você não consegue suprir. E aí se esquece que às vezes o outro pode estar lutando com um vazio interno também. Então como é que você vai se preencher plenamente se o outro não consegue te proporcionar aquilo que você mesmo tem que se proporcionar? Não é mesmo? Então essa visão de solidão como um sofrimento, como dependência, traz essa frustração, traz esse desânimo. Porque essa falta de vida interior, ela ressoa de uma maneira em que você não se sente suprido com a sua própria vivência, com o seu próprio ser. Você não se sente... Qual é a palavra? Satisfeito. Você não se sente satisfeito com aquilo que você tem para oferecer para si. Então, se você não tem nada para oferecer para si mesmo, como é que você vai oferecer para o outro? Né? Como é que a gente vai estabelecer essas relações que vão nos tirar da solidão? Então, como eu falei antes, estar só é estar desacompanhado de si mesmo. Quando eu tenho essa detenção do que eu sou, busco ser dono de mim e viver para dentro e não para fora, porque a mudança ela ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando eu busco ser dono de mim, busco aquilo que me faz bem, eu sou bom comigo e consigo ser bom com o próximo também. Mas se eu espero que o próximo apenas me dê, isso não vai estar contribuindo nem para mim e nem para o outro. Então, é uma questão de equilíbrio. Não é que eu vou me isolar para viver sozinho, porque só assim eu vou ter essa autoconsciência de quem eu sou. Não, temos que buscar um equilíbrio também. Inclusive no Livro dos Espíritos, na pergunta 768, os Espíritos dizem a Allan Kardec que o homem tem que progredir. Insulado, ou seja, ilhado, sozinho, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece, se enfraquece. Ou seja, às vezes a gente vê algo e fala assim, eu vi uma palestra dizendo que solidão é bom, então vou me retrair, vou viver só pra mim. Não, a gente tem que ter um senso crítico também, tem que buscar o equilíbrio. Nós somos seres que precisamos conviver com os outros para ter esse crescimento também. Tanto que, numa outra questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Essa é a pergunta 770. E aí os espíritos respondem: é um duplo egoísmo. Você está sendo egoísta consigo e está sendo egoísta com o outro também. Você está se privando dessa convivência que constrói. Por outro lado, ele pergunta na próxima questão, que é 771, e aqueles que fogem do mundo para auxiliar o próximo, auxiliar aqueles que sofrem? Ele diz: esses se elevam rebaixando-se,
têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais, de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então essa é a questão. Não é nós vivermos apenas para nós temos que ter essa troca. Tanto que um dos remédios mais eficazes para a solidão é a caridade. Quando nós fazemos a caridade, nós não nos sentimos sozinhos. Essa relação de ajudar o próximo faz com que nós nos sintamos preenchidos através das nossas ações, através dessa troca que temos com o próximo. Então, acaba tendo até um sentido de vida, a gente vê que o nosso propósito é de fazer o bem. E quando a gente está nesse caminho certo, a gente sente esse vazio existencial, essa falta de vida interior ser preenchida. Porque o que causa essa solidão prejudicial, na verdade, são os nossos vícios, não é mesmo? A gente busca em coisas vãs, em coisas materiais, o preenchimento daquilo que a gente sabe que não vai preencher. Seja comprar muitos sapatos, seja beber demais, comer demais, tudo aquilo em exagero que a gente acha que vai nos preencher e na verdade não preenche, porque não temos essa construção sólida de uma vida interior. E buscar essa vida interior, esse autoengrandecimento, é buscar se melhorar, buscar fazer a diferença para o próximo. Então esse olhar atento, que a solidão às vezes me convida a ter, eu vejo onde posso melhorar e como posso ser útil para o próximo. Porque, como eu falei antes, através dessas virtudes a gente consegue esse nosso crescimento num mundo gregário, nesse mundo em que nós temos que viver em sociedade. Então, a busca dessa vida interior, a gente parar e pensar nessas reflexões de solidão. Quantas lágrimas que eu enxuguei? Quantos sorrisos que eu provoquei? Como o que eu sei pode ajudar o próximo? Essas perguntas que estão ligadas ao aspecto moral, que é aquilo sim que vai nos preencher totalmente, de uma maneira mais plena, isso vai nos ajudar a nos sentirmos menos sozinhos. Então, buscar fazer a diferença para o outro, ter uma meta de vida que não seja material. Muitas pessoas falam, minha meta de vida é viajar para a Europa, minha meta de vida é ter um carro. Tá, e aí você atinge, sei lá, uns 30 anos de idade e tem o seu carro. E o resto da sua vida? Qual que é a meta? Agora, se sua meta se baseia em aspectos morais, aí sim você já está buscando essa construção de vida interior. O que eu busco com a minha vida para fazer a diferença na vida do próximo? Qual é a minha meta? Eu estive refletindo muito sobre isso. Aí eu cheguei à conclusão de que a minha meta de vida é buscar ser lembrada com respeito e carinho por todos aqueles que me conheceram. Então é uma construção que eu busco nas relações que eu passo com os outros, de buscar ser lembrada com respeito, com carinho. Isso é uma construção para a vida inteira. Então acaba sendo uma meta válida também. Ao contrário de que se a minha meta fosse, meu sonho é conhecer a Austrália. E aí, se eu já conhecesse a Austrália, qual seria o sentido da minha vida, né? O nosso sentido de vida é muito mais profundo do que coisas materiais. E lembrando, em questão de ascensão, dessa evolução, né? A nossa ascensão, ela é solitária, só depende de nós. Mas a caminhada, ela se torna muito mais importante, muito mais agradável se nós auxiliamos o próximo a nos acompanhar nessa vida, se nós subirmos juntos, né? Então é importante que nós nos permitamos ter pessoas ao nosso redor que nos acompanhem sem depender delas e também sem ter medo de perder, porque tem pessoas que não se permitem gostar do próximo, não se permitem aproximar do próximo porque tem medo de perder. Estão perdendo uma oportunidade de conviver, de aprender, de amar, não é mesmo? Por outro lado, o oposto disso é aquelas pessoas que se agarram demais aos outros e acabam estabelecendo uma relação de dependência e se esquecem que esse nosso caminho é solitário, cada um tem a sua jornada. Nós podemos nos auxiliar
mas eu não posso arrastar o outro junto comigo, porque ele não vai ter os méritos necessários, muitas das vezes. E uma questão que é muito consoladora também no Espiritismo é de nós nos lembrarmos de que essa solidão, ela é apenas aparente. No prefácio desse livro aqui, se chama Emmanuel, foi uma das primeiras psicografias de Chico Xavier, ele traz uma mensagem muito bonita, em que ele fala assim: tenho seguido sempre os teus passos. É Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, falando para Chico Xavier. Tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Então, além disso ser muito bonito, que Emmanuel tem um jeito único de usar as palavras para descrever as coisas, é muito profundo também. Eles estão numa encarnação, quer dizer, Chico Xavier está numa encarnação em que o seu mentor vem e diz que essa relação não é de agora. Muitas e muitas vidas, eles vêm se acompanhando, eles vêm juntos, e essa relação, ela tem origem nas noites mais profundas dos séculos, há muito tempo. E essas relações profundas, elas vão cada vez mais fortalecendo. Então elas vão além da vida, para a gente ter noção da grandeza que é tudo isso. Então essa solidão é apenas aparente. Não é porque nós não vemos o nosso mentor como Chico Xavier via, como Divaldo Franco vê. Não quer dizer que porque nós não vemos, que eles não existem. Eles existem e nutrem por nós um carinho especial, um afeto que vem se fortalecendo por muitas encarnações. Então, a solidão, ela não é real do ponto de vista espiritual. Às vezes nós nos sentimos sozinhos e tem muitos espíritos vibrando para que nós saiamos desse desânimo, dessa tristeza, porque eles querem que nós tenhamos sucesso. Então, a questão é que nós nunca estamos realmente sozinhos. Essa é a essência. Como diz aqui na abertura, que eu falei, ele diz: contigo estaremos em teus momentos de oração e todas as vezes que tuas mãos se movimentarem no serviço do bem. Ou seja, a partir do momento em que eu peço o concurso desses espíritos de bem, que podem ter sido parentes que já desencarnaram, ou aqueles que eu nem conheci nessa encarnação, mas que em outra me foram muito queridos, esses espíritos, se lhes for possível, eles vão estar vibrando para o nosso bem, para o nosso concurso, nessa jornada da nossa ascensão, né? E diz aqui que em cada momento em que nós estamos no serviço do bem, eles também estão conosco. É como eu falei, a caridade, ela faz com que nós não nos sintamos sozinhos, porque é uma virtude que cada vez mais fortalece. O amor é uma virtude que cada vez mais fortalece, a humildade. Então tudo isso faz com que eu não me sinta sozinho, que eu me sinta bem quando não estou rodeada de muitas pessoas, porque eu estou em paz com a minha consciência, estou tranquila em relação àquilo que faço e estou buscando sempre preencher esse meu vazio existencial, construir essa minha vida interior com virtudes sólidas, não com aquilo que vai embora num piscar de olhos, não é mesmo? Então, buscando esse propósito perene em nossas vidas, nós não nos sentiremos sós, como aparentemente pensamos que estamos, né? Buscar atingir essas virtudes que transcendem o material, porque assim a gente tem esse propósito perene para o nosso projeto de vida. Então que a gente faça reflexão sobre essa questão de buscar estar bem consigo, buscar construir essa nossa vida interior e entender qual que é o propósito da minha vida, qual o propósito que eu posso me sentir plena, completa no decorrer da minha existência, que não dependa de coisas materiais, que não dependa do outro,
em que eu, com meu esforço próprio, possa proporcionar para o meu bem-estar. E tendo esse bem-estar, que eu queira compartilhar o meu bem-estar com o próximo que está se sentindo sozinho, como uma vez no passado eu também me senti. Como que eu posso fazer a diferença na vida dos outros? Esse é o sentido da vida, buscar fazer a diferença na vida dos outros e entender que essa ascensão, apesar de ser individual, pode se tornar ainda melhor se eu conseguir levar os outros junto comigo nesse caminho de bem. Então, em conclusão aqui, alguns pontos chaves, né? Buscar encarar esses momentos de solidão, que são passageiros, como uma oportunidade de crescimento para essa nossa vida interior, um convite para o autoconhecimento, para o nosso engrandecimento. Porque assim como as estações, elas têm o verão, o inverno, o outono, nós, quando estamos na solidão, estamos passando por um inverno do nosso ser. Mas é passageiro. Então, se nós tiramos o melhor proveito desse momento de inverno, quando chegar o verão e a primavera, eu vou poder florescer, eu vou poder aproveitar muito melhor, porque me preparei anteriormente. Outro ponto, saber conviver e amar o próximo sem se tornar dependente dele. E porque cada um é responsável pela parte que ele toca, né? Eu não posso arrastar o outro junto comigo e nem posso esperar que o outro me arraste junto com ele também. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, nos lembrarmos que somos seres individuais, apesar de convivermos em sociedade e amarmos o próximo também, que cada um está fazendo a sua jornada solitária. E lembrar que nós nunca estamos realmente sozinhos. Então, buscar esse equilíbrio, né? Esse desapego de amar sem depender, essa autoiluminação de estar só, mas não estar desacompanhado de si. E essa caridade, essas virtudes, progredir pelo esforço próprio, sem nunca nos esquecermos dos nossos irmãos mais necessitados e que precisam da nossa ajuda, do pouco daquilo que nós podemos oferecer. Lembrando que tudo passa, os momentos de solidão passam, os momentos de felicidade também passam, mas o nosso tesouro interior, que nós conquistamos através dessa autoiluminação, isso fica, isso se fortalece e isso serve de instrumento para que eu possa auxiliar o próximo também a encontrar um pouco da paz, um pouco da plenitude e um pouco desse conforto que temos quando estamos em paz de consciência. De nada adianta eu ter algo só para mim sem compartilhar com o próximo. Então, essa foi a reflexão de hoje.